Olá, boa tarde. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Tema de hoje, os desafios para empreender. Para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio comigo Cristiano dos Santos e Oscar Ferreira. Eles que têm aí uma bagagem, uma experiência de muitos desafios e também muito sucesso. Vão compartilhar um pouco dessa experiência. E se você quer participar desse debate, dessa discussão, você tem como colocar aí embaixo do seu monitor, está escrito envie e-mail. Você clica ali, manda a sua opinião, a sua pergunta e nós vamos responder aqui ao vivo, direto do estúdio da Just TV. Eu quero começar falando sobre um evento que eu estive hoje de manhã, da Canatiba. Canatiba é um grande fornecedor de jeans e eles fizeram um evento maravilhoso hoje para mais de 600 pessoas, lançando aí as novidades da moda do jeans para essa próxima coleção. Foi um convite especial, ganhei essa pasta maravilhosa, organizado lá pela Marli, agradeço pelo evento e estamos trabalhando pelo setor de lavanderias de jeans, que é um setor específico para a gente trazer todas essas inovações para todos os empreendedores do segmento de lavanderias de jeans. E aí vamos então começar conversando aqui com o Cristiano dos Santos, ele que é da loja Estética, começou a sua carreira aí na área do empreendedorismo em 2005 com R$200 e hoje tem não só uma loja, venda e-commerce, já é palestrante com muita experiência, uma carreira muito rápida. Cristiano, queria que você contasse um pouquinho da sua história de uma forma resumida. Você que é um web designer, está estudando administração, já teve uma experiência profissional anterior e agora empreendendo. Como é que foi essa caminhada tão rápida? Tudo começou da seguinte forma. Eu coloquei uma meta na minha vida de ganhar mais do que eu ganhava, ou seja, na época eu ganhava apenas R$500 por mês como professor de informática, já era formado em web designer, as aulas tinham decaído, e eu falei, o próximo ano eu quero ganhar R$18.000 o ano, ou seja, R$1.500 por mês. Eu não conhecia nada de PNL, não conhecia nada de coaching, não sabia que isso existia, mas isso funciona mesmo. Aquela meta impulsionou e criou uma força tão grande em mim que eu não só alcancei os R$18.000 no outro ano, como passou desse valor. E foi aí que nasceu a loja Estética, desse sonho, dessa meta que eu coloquei para mim, e aí foi que nasceu. Então vamos dizer, você trabalhou dando aula de informática, trabalhou também, parece que no call center da Varig, não é isso? E como é que foi sair disso e resolver vender produtos para lojas estéticas, produtos, né, tanto para beleza quanto macas, equipamentos? Você tem uma loja completa, né? Sim, nós temos uma loja completa e nasceu da seguinte forma. Quando eu me formei em web designer, eu precisava de um produto para vender pela internet, que esse era o meu desejo, montar um e-commerce. Naquela época estava muito em alta o e-commerce, e eu consegui o cosmético. Então, a dona da Maquel Cosméticos, que é uma empresa com quem eu comecei, ela me ofereceu essa oportunidade de revender os cosméticos, foi até minha casa e falou que eu precisaria de R$1.500 iniciais para a primeira compra. E eu falei, olha, eu não tenho, o que eu tenho é R$200, se você quiser, eu tenho R$200 e muita força de vontade, muito trabalho, né? E ela aceitou, né? Acredito que eu não tenha se arrependido disso. E a partir daí que eu fui atrás, fui nas clínicas de estética, nas academias, oferecer o produto para vender e surgiu a necessidade de montar uma loja física depois, porque os clientes pediam isso. E aí você continua, uma vez que você montou a loja, você começou com a loja em Arujá, não é isso? Onde você mora, não é? E aí depois como é que foi esse crescimento e por que vir para São Paulo? Então, os clientes reclamavam muito. A loja de Arujá não iam quase ninguém. Alguns clientes de São Paulo iam até lá, mas iam reclamando. E eu adorava morar em Arujá, porque eu sou de São Paulo, mas fui para lá. E lá é uma cidade muito tranquila, mas resolvi sentir a necessidade de ir para São Paulo. Vindo para São Paulo, eu abri uma loja de 40 metros quadrados, que era o mesmo tamanho da loja que a gente tinha em Arujá, e não suportou. Os clientes, você tem uma ideia, os clientes chegavam na loja, olhavam e falavam assim, nossa, aqui que é loja estética? Pensava que era um negócio enorme. E a gente precisava realmente de mais espaço para expor os produtos. E hoje a gente tem uma loja de 280 metros quadrados, em Santana mesmo,
E eu não moro mais em Arujá. Ah, não? Não, porque depois de 5 anos indo e voltando todo dia para Arujá, 40 quilômetros para ir, 40 para voltar, eu senti, falei, não, eu vou voltar, e hoje eu voltei para São Paulo, estou morando em São Paulo desde esse ano agora. Ah, entendi. Então assim fica mais fácil, né? E aí, vamos dizer, como é que é empreender? Quais foram os maiores desafios que você encontrou na sua carreira, principalmente no início? Olha, empreender é uma coisa muito gostosa, né? Você ter um sonho e colocar esse sonho, fazer esse sonho se tornar realidade, é uma coisa muito bacana. E os desafios são muitos, né? Você está em constante aprendizado, você tem que estar sempre aprendendo coisas novas, você tem que inovar, você tem que fazer o seu marketing. Praticamente, sozinho, você tem a ajuda da esposa, da mãe, mas não tem no começo dinheiro para contratar ninguém. Então, você vai dormir altas horas da madrugada pensando em coisas novas para fazer. Então, a mente fica em ebulição o tempo todo. Você fica pensando em novas maneiras de atrair o cliente, de agradar o cliente, de fazer o cliente se sentir especial dentro do seu negócio. Olha só, por esse depoimento do Cristiano, a gente já começa a perceber uma série de desafios do empreendedor, né? Quer dizer, começar com pouco dinheiro. Como fazer? Você precisa de muita persuasão. Eu imagino que ele usou com aquela fornecedora uma persuasão grande para convencê-la a dar oportunidade por um valor menor do que os 1.500 que ela pedia. A dificuldade de você ter que vestir vários chapéus ao mesmo tempo, porque você tem que ser a pessoa de vendas, o que cuida da administração do dinheiro, você faz... Então, de dia você se desdobra em atender os seus clientes, à noite em organizar, e com isso você consegue aí crescer e montar uma estrutura. E hoje como é que é então essa estrutura? Vocês estão com uma loja de 280 metros quadrados, a venda no e-commerce também, que já representa hoje quanto do seu faturamento é da loja e quanto que é do site? Olha, hoje o nosso site é responsável por 1/3 das nossas vendas. Uhum. E geralmente as pessoas me perguntam, o site vende mais que a loja. A gente faz de tudo para que não. Para que o cliente vá até a loja, para ele conhecer os produtos, ver os produtos, poder ter certeza daquilo que ele quer. Se ele não pode ir até lá, ele compra pela internet. Mas tem muitos clientes de outros estados que vêm a São Paulo por algum motivo e vai até a loja para poder comprar. E a gente fica muito satisfeito, muito feliz com isso. Muito bom. Nós vamos agora conhecer a nossa dica de seguro de hoje. A Pentágono traz uma dica especial hoje. Ela é um lançamento dirigido às lavanderias. A Porto Seguro tem agora um seguro específico para as lavanderias, com o grande diferencial, garantindo ao proprietário da lavanderia, quando existem alguns eventuais acidentes com roupas de clientes, a lavanderia pode usar esse seguro para fazer eventuais indenizações aos seus clientes. Então é um grande lançamento aí. Você quer mais informações? Vale a pena ligar lá na Pentágono, entrar no site e buscar novas informações, não só sobre esse seguro, mas todos os outros produtos que a Pentágono tem. E nós vamos agora, voltando aqui, conversar com o Oscar Ferreira, da 4x1. Oscar, seja bem-vindo aí, obrigada. Obrigado, Paula, e te agradeço primeiro o convite de estar aqui, segundo pelo convite para debater um assunto tão apaixonante que é empreendedorismo. Acho que por mais as dificuldades que a gente tenha, é um assunto que deixa qualquer empreendedor apaixonado e com vontade de falar a todo momento sobre isso. É verdade, eu acho que a paixão eu acho que é mais uma característica aí do empreendedor. E, Oscar, conta um pouquinho para nós da 4x1. O que vocês fazem? Qual que é o trabalho lá do Instituto? Então, na verdade, a 4x1 ela nasceu primeiro de um pequeno projeto. O projeto do Circuito 4x1 foi um evento que a gente começou a fazer no Rio e ele se expandiu de uma tal forma e cresceu de uma tal forma que foi para mais 6 cidades no Brasil. E logo depois a gente sentiu a necessidade de envolver um pouco mais a geração Y e a geração que está em transição entre a X e a Y, né? Envolver mais em como empreender e como gerir um negócio, como fazer a gestão de um negócio, administrar um negócio de uma forma
um pouco mais complexa, porque hoje a gente tem uma revolução informacional em que deixa a gente bombardeado de informação e a nossa necessidade é muito grande, estar sempre seguindo a tendência, sempre se informando. E aí causa os problemas, né? Causa o problema de trabalhar de madrugada, abdicar às vezes da família e por aí vai. São muitos os desafios. Nós já temos aqui uma participação grande das pessoas que estão nos assistindo. Parece que muitas pessoas aí sofrendo com os desafios do empreendedorismo. O Roberto fala da carga fiscal e os juros bancários que podem ajudar ou atrapalhar o empreendedor. Acho que é uma boa pergunta aí para a gente trazer aqui uma discussão. O Álvaro fala em relação ao microcrédito, se isso pode ajudar. Eu acho que é um ponto importante para a gente falar aqui. A Joana Soares falando de quanto a história de vocês é uma história inspiradora. E o Jorge, ele pergunta se vocês já ouviram falar do Empretec, que é um curso do Sebrae. Jorge, eu até antes do programa estava falando para o Cristiano, ele faz vários cursos no Sebrae, mas não fez ainda o Empretec, que é um seminário sobre comportamento empreendedor, que realmente vale a pena. Eu indico, e ele diz que já está na fila de espera, porque parece que agora em setembro voltam as turmas, mas a fila está muito grande. Então vamos falar um pouquinho mais, Oscar, de desafios que você tem vivido, seja você na 4x1, seja aqueles que você vivencia com as pessoas que você compartilha, falando de temas como inovação e outros tantos. Eu acho que, Paulo, o maior desafio hoje para o brasileiro ser empreendedor é porque ele tem que lidar principalmente primeiro com a burocracia brasileira, segundo com as dificuldades de empreender no Brasil, e terceiro com a dificuldade da relação pessoa-empreendedor, que essa é a maior dificuldade. A gente sempre faz curso de coaching, a gente sempre faz FGV, a gente sempre faz um monte de curso para ser um bom empreendedor. Mas cada dia a gente está percebendo que primeiro você tem que ter um lado pessoal muito bem estabelecido, muito bem trabalhado para você ser um bom empreendedor. Isso a gente discute muito também dentro da 4x1. Até que ponto você tem que abdicar da sua vida para ser um empreendedor e até que ponto você tem que abdicar de ser empreendedor para você ter sua vida. Então essa eu acho que é a maior dificuldade hoje desse empreendedor brasileiro que está numa 7ª maior economia do mundo, crescendo tanto, né? Eu acho que o Oscar traz um ponto importante, né? Como equilibrar a vida pessoal e vida profissional, ainda mais no início que a gente se dedica muito. Cristiano, como é que é para você esse equilíbrio, como é que foi no começo e hoje em relação à vida pessoal e profissional? Certo. No começo era um pouquinho mais fácil, porque a loja era na minha casa, então eu ficava em casa o tempo todo, né? E não tinha toda essa carga de coisas a serem feitas, apesar de ser só eu e minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Era só nós dois, mas não tinha essa carga toda de coisas tarefas para serem feitas. E hoje a gente encontra um desafio muito grande, que é crescer, que é manter a loja inovando, né? E eu estou sempre me aprimorando, sempre fazendo novos cursos. E eu estudo, faço faculdade. E a sua esposa trabalha com você? Hoje não mais. Hoje ela já está na área da estética, ela já tem sua clínica, chama Inova Estética. E ela já seguiu o seu caminho sozinha, porque hoje eu já posso contar com outros colaboradores que me dão esse suporte. Com quantos colaboradores você já tem? Hoje nós temos 4 colaboradores. 4 colaboradores. E aí, vamos dizer, em relação a esses desafios, você tem acompanhado, provavelmente, ao longo desses anos, empresas de estética ou esteticistas que começam a montar o seu negócio. Na sua opinião, qual tem sido aí a maior dificuldade que você percebe com essas pessoas que estão começando a empreender na área de estética? O que eu mais percebo nos profissionais de estética é a falta de perfil empreendedor. Então a pessoa ela fala assim, eu quero abrir uma clínica de estética porque eu não quero mais trabalhar para os outros e tudo mais. Mas ela não tem perfil. Você gosta de lidar com pessoas? Não, não gosto. Você sabe gerir pessoas? Não sei. Sabe gestão financeira? Não, eu não sei. Você tem foco? Não, não tenho foco. Você tem determinação? Ah, não sou uma pessoa muito determinada. Então ela não tem aquele perfil para ser. E ela mete as caras e acaba não dando certo. Então a pessoa, primeiramente, antes de empreender, ela tem que se autoconhecer. Será que esse é um desafio para mim agora? Ou será que eu tenho que analisar um pouco mais,
fazer um plano de negócio bem elaborado, bem estruturado, para num futuro eu empreender com uma chance de sucesso maior. E me fala uma coisa, até aproveitando aqui essa pergunta do Álvaro em relação ao microcrédito, você quando começou com o capital próprio. Agora, para crescer, você foi buscar algum tipo de financiamento, seja microcrédito ou seja financiamento no banco, ou é só com capital próprio gerado pelo negócio? Chega em certos momentos que você precisa de capital de terceiros, né? Na maioria dos negócios. O meu, a gente também precisou pegar algum financiamento para poder crescer e chegar a um patamar maior. E você teve facilidade para pegar esse dinheiro no banco? Não tive facilidade. O banco só libera um financiamento quando você tem uma empresa sólida, bem consolidada. Quando você é pequeno, você não tem nenhum tipo de financiamento dos bancos, porque eles desconfiam da sua capacidade, da capacidade da sua empresa em pagar. Olha só, né? Eu acho que mais um ponto importante aqui. Hoje, no Brasil, a gente já encontra algumas empresas especializadas em microcrédito, que é uma boa oportunidade para quem está começando, porque normalmente eles têm uma avaliação de negócio diferente do banco. Mas eu acho que esse é um ponto importante. Quando você vai entrar no banco, precisa de muita persistência. Você se organizar, você hoje já consegue pegar o dinheiro quando precisa no banco, Cristiano. Hoje, graças a Deus, a gente já tem um relacionamento com um banco que nos permite isso, mas a gente evita ao máximo pegar dinheiro em banco porque tem juros, né? Mas quando precisa a gente acaba pegando. Mas eu indico ao empreendedor que evite ao máximo, a não ser que tenha um negócio muito bom, uma nova loja, alguma coisa para ser feita, que você não tenha capital próprio e esse dinheiro vai te dar um retorno ainda maior do que aqueles juros que você está pagando para o banco. Caso contrário, é melhor ficar sem pegar empréstimo do banco. Perfeito. Oscar, como é que você vê aí, nesse universo que você convive, empreendedores em relação a essa questão de financiamento? Hoje a gente tem uma grandeza muito grande. Hoje os bancos estão vendo melhor o microempreendedor, né? Há pouco tempo a gente teve uma palestra do presidente do Santander e que hoje eles têm um programa para dar microcrédito até para costureira no meio de uma comunidade o mais carente possível. São microcréditos de R$1.000, R$1.200, mas que fazem uma diferença. Você precisou, ele precisou de R$1.500, tinha 200, se ele tivesse um microcrédito de 1.300, ele fechava os 1.500. Então há essa mudança na economia brasileira de dar mais crédito para o pequeno empreendedor. Sobre você pegar empréstimo, você tem que ter planejamento. Eu acho que isso é um fator primário nessa história. Se você não tiver o planejamento, lógico, você vai se enfiar em juros sobre juros, juros sobre juros. E aí é o primeiro passo para a gente ter os 38% de empresas que abrem no Brasil e 5 anos estão fechadas. Agora, vamos dizer, um dos pontos que eu acho que ajuda muito para o empreendedor, principalmente aquele que está começando, é a criatividade. E pelo que eu entendi, vamos dizer, os eventos organizados por vocês trabalham um pouco esse lado da criatividade. Acho que inovação precisa disso. Conta para nós um pouco o quanto que isso pode ajudar os empreendedores. A primeira coisa que a gente tenta separar nessa história de inovação e criatividade é que elas não precisam estar necessariamente interligadas. E aí eu explico por quê. O Google fez há pouco tempo um projeto que ganhou como um dos projetos mais inovadores do mundo, que era uma bicicleta em que ela tinha um filtro dentro dela. Você tinha um recipiente na frente dela e você tinha um recipiente atrás. Ao você pedalar, você filtrava essa água. Qual era a ideia do Google? Pegar essa monte de bicicleta, colocar num projeto social na África, que era o trânsito entre você buscar aquela água suja e voltar para a sua aldeia ou sua região, seu bairro, você já tinha uma água limpa e filtrada. Isso é um projeto inovador. É criativo? Nem sempre. Houve a criatividade de colocar o filtro no meio da bicicleta, mas principalmente a inovação vem da essência, que é resolver um problema. Se você consegue resolver um problema seu, do mundo, da sua empresa, da sua família, você está inovando. Essa é a grande solução e é isso que a gente tenta separar um pouco dentro do evento. E agora, Cristiano, falando aí em criatividade, queria ouvir de você um pouco o quanto que ao longo desses anos como empreendedor a criatividade tem sido importante para você.
Olha, a criatividade no nosso início foi fundamental. A gente fez várias ações criativas, onde a gente atraiu clientes, promoções, festas juninas, por exemplo. A gente convidou também o Ciro Bottini para fazer um vídeo para a gente, e convidou várias clientes que gostavam da loja estética para dar o seu depoimento. Ali foi muito bacana, muito legal, porque todas elas se dispuseram, aí nenhuma delas negaram, falaram, não, a gente é cliente sua e a gente vai sim, fizeram um vídeo bacana. Então, todas as ações de criatividade que a gente teve para chamar a atenção do cliente, para divulgar a empresa, para fazer o marketing, foram assim de grande valia para o nosso negócio. E a nossa criatividade está muito relacionada da loja estética com o marketing que a gente faz. Eu acredito que se você visitar o site da Loja Estética, você vai perceber. Por essa conversa, a gente já percebeu que o Cristiano tem uma veia vendedora e marqueteira muito forte, né? E usa isso. Agora, como que é hoje, tendo uma empresa, com funcionários, com loja, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta hoje? A grande dificuldade hoje que a gente tem é a gestão de pessoas. Eu fui numa palestra do Dr. Bichuete, onde ele lançou o livro Gestão de Pessoas Não É com RH. E ele pontuou muito bem essa questão, porque eu ouço falar em todo lugar que eu vou. Mas está difícil contratar pessoas hoje em dia, a gente não contrata ninguém que dê certo e tudo mais. E ele pontuou da seguinte maneira: será que são as pessoas que estão erradas? Ou será que a pessoa que faz a gestão das pessoas que não está conseguindo fazer um ambiente para essas pessoas trabalharem? E com o decorrer do tempo, a gente veio evoluindo nessa parte e está tentando melhorar, né? Porque realmente lidar com pessoas não é fácil. Mas a gente tem que se moldar, a gente tem que fazer ações para poder privilegiar as pessoas que trabalham com a gente, né, nossos colaboradores. Imagino que esse realmente é um grande desafio, né? Eu acho importante que o líder tenha consciência do impacto do trabalho dele dentro dessa equipe. Inclusive, um dos programas Alma do Negócio, onde eu entrevistei José Luiz Tejon sobre liderança, tem também um programa mais antigo com Luciano Meira, que nós também falamos sobre liderança. Você quer assistir esses programas? Visite o nosso site www.almadonegócio.tv. Clica lá em programas, ou então coloca a liderança lá no busca, que vão vir todos os programas e textos sobre esse assunto. Agora, Oscar, organizar um evento para mais de 1.000 pessoas, como vocês vão fazer em São Paulo daqui a 2 semanas, como é que manter essa equipe funcionando, onde provavelmente tenham muitos colaboradores, terceiros, muita gente envolvida para que um negócio dê certo? Como é que é isso? É uma experiência, primeiro, incrível, né? Porque você lida com todas as possibilidades de ter um problema. Eu sempre falo que a Lady Murphy, ela tem um casamento enorme com eventos. E sempre acontece alguma coisa. E aí é que vem o espírito empreendedor e é o que a gente chama lá no escritório de espírito MacGyver, né? De você resolver esse problema. E aí é que a gente consegue inovar, ser criativo e resolver isso. Organizar um evento, primeiro, Paula, toda a estrutura de empresa você tem ali, porque você tem que lidar com o fornecedor, você tem que se relacionar muito bem com o fornecedor, você tem que se relacionar muito bem com a sua equipe de colaboradores, você tem que se relacionar muito bem com os seus clientes, que são os participantes desse evento, e você tem que se relacionar muito bem com o seu produto. E qual é o produto dentro de um evento? Os palestrantes. Então, tudo isso a gente faz num espaço de tempo, primeiro, muito curto, e segundo, você tem um dia, e naquele dia é o único dia que você tem para mostrar o resultado de tudo. Então, é como se você tivesse uma prova final. Essa prova final é ali, é aquele momento, e não tem uma segunda vez. Se você fizer errado ali, não vai ter uma segunda vez, porque você já perdeu toda a credibilidade. Então, é numa proporção muito grande, né? 1.000 pessoas. Então, se alguém quiser saber mais detalhes sobre o evento, o próximo evento é 27 e 28 de agosto, aqui em São Paulo, é isso? 27 de agosto, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções do Senac Santa Amaro. Acessem o site www.circuito4x1.com.br
Lá você vai escolher a edição de São Paulo, são 8 edições no ano inteiro, são 8 cidades. Escolhe a edição de São Paulo, as inscrições são gratuitas, tá? Já são mais de 30 convidados e palestrantes dentro do evento, todos eles na área de marketing, comunicação, e-commerce e transmídia. Muito bom. Eu agora quero mudar para um tema. Ainda estou esperando as suas dúvidas e a sua participação. Você que está aí nos assistindo, clique aí, envie uma mensagem e mande a sua pergunta, dúvida ou comentário para falarmos aqui ao vivo no programa. Eu quero falar um pouco sobre impostos. As empresas pagam impostos. Cristiano, como é que é? Como é que você vê essa questão da tão discutida carga tributária em relação ao seu negócio? O Brasil ele é o 127º país do mundo onde há uma dificuldade em abrir negócios. O Brasil é burocrático e cobra muito impostos. Pra você ter ideia, a Mongólia está melhor colocada que o Brasil nesse quesito. E a carga tributária é muito grande em cima da pessoa física, em cima da pessoa jurídica. E a gente não tem nada de retorno sobre esse valor que a gente paga. É muito pouco. Se a gente precisar de saúde, a gente tem que pagar. Se a gente precisa viajar, a gente tem que pagar pedágio. Se a gente precisar de segurança, a gente tem que pagar. É tudo muito complicado. E os impostos, parece que o governo ele penaliza aquele que consegue crescimento. Então, quanto mais você cresce, mais você paga percentualmente. Claro que em valor você já iria pagar mesmo. Mas percentualmente é mais ou menos como você comprasse um produto na minha loja e eu te desse 5% de desconto. Aí você vem outro dia e... eu quero comprar 2, então eu vou te dar só 3. É verdade. Eu vou comprar 10 produtos, então eu não vou te dar nenhum por cento de desconto. É mais ou menos assim que o governo age. É uma pena, né? Porque eu acho que, na verdade, o Brasil poderia se desenvolver muito mais se ele incentivasse. Eu vejo que um dos maiores problemas, acho que uma notícia importante em relação ao Simples, que está sendo aprovado, o aumento do limite de faturamento desse Simples para casa de 3 milhões e 600 mil, que eu acho importante. Agora, é triste quando você vê empreendedores que não querem crescer para não ultrapassar o limite do Simples. Então, vamos dizer assim, não é possível que os políticos não percebam que tanto esse sistema de quanto mais eu faturo, maior é a porcentagem que eu tenho que pagar de impostos, o quanto isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, não é? Oscar, você tem visto essa dificuldade também? Tem, e assim, cada vez é pior, né? Porque a gente pensa assim, vai melhorar. A gente tem algumas boas notícias, de vez em quando aparecem algumas boas notícias, mas é complicado. No nosso caso, quando a gente, por exemplo, a gente vai trabalhar dentro de um evento, há uma sequência de impostos nessa história, porque você primeiro emite uma nota de patrocinadores, etc., e você paga um imposto. Aí você pega aquele dinheiro, você coloca em um fornecedor. O fornecedor vai pagar outro imposto. E por aí vai. É uma escala que, se você for parar para pensar, para você fazer uma ocasião de um dia, você está bancando um monte de impostos. E aí a pergunta há essa necessidade toda, há essa necessidade de travar tanto o empreendedor brasileiro, incutir cada vez mais impostos para ele, cada vez mais você, em vez de você trazer esse empreendedor e falar assim, vamos crescer a economia junto, você fala assim, olha só, você fica aí, você continua pagando seus impostos, tá? E em breve a gente vai conversar quando você não conseguir mais pagar esses impostos. Então, assim, o empreendedor hoje, ele começa uma empresa, ele não tem essa noção de quanto imposto ele vai pagar, e aí esse é mais um problema que causa esse monte de falências de empresas no Brasil, e quando ele se vê, ele além de falir a empresa, ele ainda tem um monte de dinheiro para pagar para uma Receita Federal e por aí vai. Então, assim, é um problema sério. Ontem, o impostômetro da Associação Comercial bateu a casa dos 900 bilhões. O ano passado demorou 34 dias a mais para bater esse valor. Então, ano a ano, o governo arrecada mais, mas esse dinheiro não é reinvestido na saúde, não é reinvestido na educação, e a gente fica a ver navios. E eu acho que o grande desafio aí vamos dizer, infelizmente essa é a nossa realidade. Eu sou de opinião que precisamos nos unir, os empreendedores, para buscar um trabalho junto ao governo para a gente ter resultado e retorno desse imposto. Agora, não dá para ficar parado, reclamando e chorando
que eu não vou bem porque a carga tributária é muito grande, porque os juros são muito altos. Porque eu acho que anima é quando você olha para o lado e você vê empreendedores como o Oscar e o Cristiano, que apesar de todas as dificuldades, estão se desenvolvendo, estão crescendo e estão construindo um negócio, né? Então, se você fosse falar hoje, Cristiano, assim, em relação ao que você faz, que gera grande diferença para o seu sucesso. O que você considera, além de ter muito claro aonde você quer chegar, suas metas, quais são outros pontos fundamentais aí para o seu sucesso? Eu acho que o ponto fundamental para mim é a paixão. Eu acordo apaixonado pelo que eu faço e vou dormir apaixonado pelo que eu faço. Eu amo aquilo que eu faço. Eu só sinto um pouco hoje não ter mais o contato que eu tinha antes com os clientes. Antes eu tinha um tempo para conversar, bater papo. Hoje o tempo meu é menor para sentir as dificuldades, o que elas precisam. E é para isso exatamente que eu estou seguindo a carreira de palestrante, para poder voltar a dialogar com elas, para poder passar um pouco da minha experiência. Eu acho que você falou um ponto importante, né? O quanto o contato com o cliente ele é vital para que a gente saiba como direcionar o nosso negócio. E aí, acho que é mais um desafio que eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, como crescer e continuar mantendo esse feedback, esse contato, essa proximidade com os clientes. Oscar, na sua opinião, como que a gente pode fazer isso? Eu acho que está num dilema enorme, né? Porque quando você começa a crescer, você... por incrível que pareça, você cresce tarefas, você cresce projetos, você cresce tudo e o seu dia não cresce, continua 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente também tem esse problema porque o evento começou com 400 pessoas, os cursos começaram com 20 pessoas e agora os cursos são com 50, com 60, os eventos são com 1000 pessoas e você não tem como administrar isso. São muitas pessoas para você administrar. Só que você começa a colocar colaboradores e começa a culturar esses colaboradores para ser seu porta-voz. Eu acho que isso é o fator principal dentro de uma empresa. Porque, por exemplo, hoje você tem uma Apple da vida, que você tem o Steve Jobs, mas toda a prestabilidade, toda a cultura da Apple, ela é passada por toda a empresa. Toda a cultura da Starbucks, ela é passada desde a pessoa que faz o café até a pessoa que te cobra no caixa. Isso é muito importante, porque se você não consegue falar, você tem que ter um porta-voz para falar por ele. E você sabe, Oscar, uma coisa que eu vejo que é fundamental no momento em que você cresce, e aí eu imagino como o Cristiano vai conseguir isso, se você tem pessoas que estão lá no balcão atendendo o dia a dia, fazendo, você pode mostrar e inspirá-los o como fazer para que isso faça parte da sua cultura, mas quando eles vierem trazendo alguma opinião, alguma sugestão, você precisa valorizar aquilo, porque ele de alguma razão ouviu aquilo de um cliente e está te passando. Se ele sentir que você não dá atenção ao que ele está trazendo, ele vai tentar uma vez, tenta a segunda e na terceira ele simplesmente não fala mais. E você acaba cortando esse canal importante. Você tem essa visão, acredita que os seus colaboradores podem fazer esse papel por você, Cristiano? Só fazendo uma retificação, não são 4, são 6, porque entraram 2 essa semana. Então a gente tem hoje 6 colaboradores. Aqui eu estou com 4, faz tempo que a gente estava com 4, mas essa semana a gente aumentou mais 2 pessoas, né? O Vitor e a Larissa. Além da Ana Clara, que já tem lá, da Anabel, da Renata, da Daiane. Então, todos eles são muito importantes para o negócio. Tudo o que ele traz para você de motivação, de energia, de feedback dos clientes, são muito importantes. Você consegue processar isso e consegue fazer isso se torne uma ação que vá voltar para o seu cliente como um agrado, como uma ação benéfica, porque você está conhecendo melhor ele através dos seus colaboradores. E você veja que uma ação simples como essa, você além de estar atendendo melhor o seu cliente, você está deixando uma pessoa da sua equipe motivada, porque ela se sente valorizada, né? Oscar, a Aline pergunta, fala-se muito em negócios digitais. Como que você, que lida com isso nos eventos, vê o futuro do empreendedorismo na internet?
Eu acho, isso a gente trabalha muito, Paula, dentro do evento, até porque não é uma mudança do empreendedorismo fora da internet ou dentro da internet. É uma mudança de sociedade, para começo de conversa. A sociedade que está nascendo hoje, que está no seu período de 18, 20, 30 anos, entre 18, 20 a 25 anos, ela tem uma outra visão de empreender, uma outra visão de negócio, uma outra visão de administração, uma outra visão de hierarquia dentro das empresas. Isso é uma mudança, é uma quebra de paradigma enorme. Você põe um Peter Drucker, você põe um empreendedor hoje, que está com 22 anos, ele tem uma visão completamente de empreendedorismo. Os negócios digitais, hoje você vê o Mark Zuckerberg, você vê os donos do Google, são pessoas que começaram do digital, nasceram do digital, eles são da era digital e cresceram muito grande. O que, às vezes, eu sinto muita falta mesmo na área de empreendedorismo digital é exatamente um pouquinho da noção da administração, da gestão do negócio, que eu acho que isso é o mais complicado. A gente pega casos de e-commerce, por exemplo, em que o cara começou no Mercado Livre, começou a vender no Mercado Livre, hoje ele tem uma loja com 15, 20 colaboradores lá dentro, mas ele foi gerindo o negócio dele por todas as etapas. O que falta muitas vezes em negócios digitais é esse. Um empreendedor digital, às vezes, ele deixa um pouquinho a desejar e acha que essa época do digital vai solucionar todo o problema dele. Ele confia todo o seu taco na tecnologia. Na verdade, ele tem que voltar um pouquinho e falar assim, não, eu também tenho que participar desse negócio, eu também tenho que gerir ele. Muito bom. Eu acho que é fundamental esse ponto que você traz, porque, vamos dizer, pode ser que um Facebook viva só do seu negócio digital, mas a grande parte dos negócios, principalmente pequenos e médios negócios, vamos dizer assim, o e-commerce ou a internet ou o digital pode até fazer parte do negócio, mas ele precisa pensar numa estrutura e eventualmente até numa loja física, que o Cristiano vai compartilhar conosco como é que foi essa questão e a mudança do negócio dele no momento em que tem a loja física, que ele já falou um pouquinho sobre isso. Isso me lembra, inclusive, a entrevista que eu fiz com o Anselmo da Wine.com, aonde ele reforça, apesar de ser venda por e-commerce, ele tem toda uma estrutura, toda uma logística, todo um escritório que foi planejado e pensado como um negócio qualquer. Então isso é fundamental e a gente às vezes pode ter um erro muito grande quando começa um e-commerce sem pensar nessa estrutura. Conta para nós, Cristiano, como é que foi aí o impacto de ter uma loja física em relação às suas vendas do e-commerce? Na verdade, eu comecei com a loja virtual. E como os clientes reclamavam, porque eu não conheço essa loja e tudo mais, havia essa desconfiança, que é maior hoje, 5 anos atrás, do que era maior 5 anos atrás do que é hoje, a gente decidiu abrir a loja física para falar, olha, nós estamos aqui, nós temos um endereço. Né? Mesmo assim, os clientes ainda ficavam meio assim, não, se você quiser, você pode visitar a nossa loja, a gente tem a loja aberta. Hoje, essa desconfiança acabou. Né? Os clientes já conhecem a gente é bem estabelecido no mercado, a gente é bem conhecido entre os profissionais de estética. E a ação de marketing que a gente fez com o Ciro Bottini, que é uma pessoa que está na TV, foi primordial para isso em uma determinada época da nossa empreitada. Olha só, então você veja que uma loja física ajuda na questão da confiança e da credibilidade, que é algo tão importante no e-commerce, né? Nós temos aqui aí uma participação das pessoas que estão nos assistindo. O Edgar tem muitas pessoas que começam com muito dinheiro e não dão certo. Saber administrar é o mais importante, é isso mesmo, hein, Edgar? Temos aqui um exemplo de alguém que começou com pouco dinheiro e hoje tem uma estrutura grande. Então, o importante não é com quanto dinheiro você começa, mas o que você faz com os recursos que você tem. A Carla está falando uma boa tarde para nós e pergunta qual é o segredo do sucesso. Qual é, aí, na sua opinião, Oscar, o segredo do seu sucesso? Eu acho isso é muito engraçado na cultura americana e na cultura brasileira, que a gente sempre tenta inventar as receitas para o sucesso, né? Na verdade, não existe receita para o sucesso. Se tem uma receita que é batata, é trabalhar.
Eu acho que isso, assim, é o único ingrediente dessa receita. É trabalhar, ter paixão pelo que se faz. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Como você consegue fazer isso? As pessoas têm que parar um pouquinho de perguntar como chegar ao sucesso. Ela tem que perguntar, começar a se questionar o porquê chegar ao sucesso, o porquê chegar assim e o porquê chegar utilizando essa ferramenta. Eu acho que isso é uma diferença quando você começa a parar de se perguntar como e começa a começar a se perguntar o porquê. O Jim Collins esteve agora na HSM falando sobre isso. Eu não pergunto como ele chegou a esse sucesso, como a minha equipe chegou a esse sucesso. Eu pergunto por que vocês chegaram a sucesso, como vocês chegaram a essa ideia e por que vocês chegaram e por que vocês acham que essa ideia vai trazer algum benefício para a empresa. Isso é uma diferença enorme e que a gente tem que começar a aprender a mudar isso dentro da equipe e na nossa cabeça também. Eu acho isso fundamental, né? E acho interessante esse ponto que você traz da questão da receita do sucesso, né? Eu vejo pela minha experiência que a grande diferença está no comportamento, está no que você faz, é trabalhar, é agir que vai gerar resultado. E o mais importante é que para cada negócio, um determinado comportamento vai gerar um resultado diferente. Então, acho interessante essa reflexão do porquê, porque aí eu passo a entender e conseguir multiplicar no meu negócio aquilo que faz sentido. Então, até aproveitando, a pergunta seguinte é, para quem está começando, o Sebrae se torna interessante? Eu acho que o Sebrae faz a grande diferença para quem está começando no Brasil, né, o pequeno e médio empreendedor. E o Empretec, que é um dos programas do Sebrae, ele é baseado numa pesquisa de um professor de Harvard, onde ele mapeou empreendedores de sucesso, que todos eles praticavam os mesmos 30 comportamentos. Então, esse seminário ele vai ensinar e te dar uma oportunidade de desenvolver esses comportamentos. Agora, é claro que para cada pessoa vai funcionar e vai gerar um determinado resultado. Então, acho que o Sebrae pode fazer e trazer de forma acessível para você. Inclusive, nós teremos um programa especial no dia 30 de agosto com o Bruno Caetano, que é o superintendente do Sebrae aqui de São Paulo, onde ele vai falar não só como o Sebrae ajuda, mas de um novo lançamento aí, que é o apoio do Sebrae para aproveitar oportunidades da Copa do Mundo, que eu acho que é um ponto importante, né, Oscar, esse apoio do Sebrae. O Sebrae é um dos nossos patrocinadores dentro do evento. Ele acredita muito nessa quebra de paradigma da sociedade digital e como esse comportamento, como que essas pessoas vão se comportar e como que essas pessoas vão se relacionar agora com negócios, com gestão, com mídia, com tudo isso. E eles têm programas incríveis. O Empretec, assim, se você não fez, Cristiano, vá logo fazer o mais rápido possível. Você já fez? Corra para fazer isso. Já fiz o Empretec e agora a gente está, inclusive, dentro da 4x1, criando um módulo meio que de Empretec, mais para o empreendedor digital. Então, a gente está para lançar isso em 2012, vai ser um curso de 3 meses aqui em São Paulo, com toda essa noção, a noção de economia, a noção de política, a noção de governo, tudo isso que muitas das vezes a gente deixa a desejar e se esquece e que aí surgem leis que acabam com o seu negócio, ou surge um imposto que acaba com o seu negócio, ou surge uma multa que vai destruir o seu negócio, e muitas vezes a gente não abre olhos para isso. E eu acho que o mais importante é isso, não é que vai acabar, mas é que talvez você tenha que se adaptar àquela nova realidade, não é mesmo? Nós já chegamos aí ao final do nosso programa, então eu queria só uma palavra de cada um aí, se puder deixar uma dica para quem está nos assistindo, que dica você deixa baseada aí na sua experiência empreendedora, Cristiano? Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, ao público que assistiu. Espero que tenha sido útil aqui todas as informações que foram passadas. E a dica que eu deixo é que assim, você tem que se conhecer. Tem que saber se você quer realmente ser um empreendedor, por quê, como o nosso amigo disse, por que você quer ser um empreendedor. E descobrindo isso, você ir atrás dos seus sonhos, lutar, batalhar, se motivar. Não, as pessoas dizem muito, você não pode, você não consegue. Feche o ouvido para essas pessoas, você que tem que confiar no seu potencial, na sua capacidade e ir em frente, porque se você acreditar em você, você vai conseguir. Se você não acreditar, aí não tem negócio que dê certo, você tem que ter essa confiança em si mesmo. Com certeza, muito bom. Obrigada, Cristiano. Oscar?
Eu acho que além da questão de acreditar em si, acreditar na paixão, acreditar no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, eu acho que o principal é você se questionar. Você se questionar no momento em que, para onde que eu vou, será que esse é o local certo? Será que esse é o modo certo de fazer? Aí você começa a achar a sua receita do sucesso. Perfeito, agradeço muito a participação de vocês. Nosso programa hoje está ficando por aqui. Rápidos agradecimentos a Lia Cabeleireiro, a Zélia sempre caprichando no cabelo, a Nani na maquiagem, fica ali em Pinheiros, vale uma visita. A Iorani, que acabou de lançar a coleção de primavera-verão. Entra lá no site, você vai ver a nova coleção e todas as lojas pelo Brasil que você pode encontrar. E também agradeço a Kill Design, que é responsável pelo desenvolvimento do logotipo do nosso programa, assim como o nosso site, o www.almadonegócio.tv. Eu espero vocês na semana que vem. Vocês vão conhecer a DOTS e nós vamos falar um pouco sobre programas de fidelização. Na quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada e uma boa tarde.